Fala galera, começando mais um programa nosso segundo episódio é Teologia entre Amigos. Mas antes de mais nada, eu quero que você se inscreva no nosso canal, ative os sininhos, compartilhe aí esse link para os seus amigos, para sua igreja, no grupo lá da sua célula, beleza? E hoje aqui nós vamos dar continuidade a falando sobre pregação, que é um dos temas que nós estamos aí falando nesses tempos. E hoje nada mais, nada menos, um convidado muito especial aqui, né? Grande amigo também. Ele, Max, Amém. Max Mello. Cara, seja Amém. bem-vindo aí. Glória a Deus. Amém. Você estreando no programa, né? Teologia Estreando. entre Amigos. E hoje aqui vai ser benção, viu? Para falar sobre Amém. pregação. Amém. Max também é um homem aí que se debruça muito na pregação, na teologia. Então, Glória a Deus. vai ser algo para edificar nossas vidas, edificar aí a vida da igreja, edificar a sua vida, que você possa ficar conosco aqui até o fim. Para poder ser abençoado, beleza? Então, desde já, vamos conhecer o nosso convidado, Max. Fala um pouco sobre Amém. você, meu irmão. Amém. Olá a todos que estão nos assistindo. Eu sou o irmão Max, mais conhecido assim como irmão Max. Dificilmente alguém me chama de Max Melo, como você me chamou, apesar de ser meu nome. Max, irmão Max. Sou ali da Igreja Batista, pertenço à Igreja Batista, né? Pertenço, assim, entre aspas, né? Porque nós somos de Cristo, mas congrego na Igreja Batista. E tenho ajudado ali na parte da pregação, tenho desenvolvido, tenho buscado servir a igreja, o reino de Deus como Amém. um todo, através da pregação, o chamado que o Senhor eh, me proporcionou, e tem sido uma bênção. Hoje, na área profissional, eu tenho me desenvolvido na área da publicidade, mais especificamente na área de design gráfico, e também agora, recentemente, pela graça de Deus e através do trabalho também, eu tive a oportunidade de ganhar uma bolsa na Escola Teológica Sã Doutrina, que é a escola teológica da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, Benção. e iniciei recentemente o curso lá intermediário, e estamos assim, aprendendo com Deus. Amém, amém. Graças a Deus. Igreja do Reverendo Hernandes Dias Lopes, né? Hernandes Dias Erival Lopes, isso. Dias. Arival Dias, muito bem. Tudo benção, benção, né? E hoje é um assunto que te interessa, também me interessa também, né? Vai ser aqui um papo bem interessante. Sim, sim. Inclusive, Max, e faço também essa indicação aqui para vocês que estão nos ouvindo, né? Estudarem lá no Seminário Teológico Maranata, né? Onde Isso. onde tem um curso de pregação expositiva. Eu, Bênção de assim, Deus. eu estudei lá durante 6 meses, assim, benção demais. Rafael Blum, Jediel, né? 2 mestres de pregação expositiva. Em breve estarão aqui também. Em nome Em de breve Jesus. estarão aqui no nosso programa. Vai dar certo. Mas, assim, eu posso dizer que Max é um amigo que a gente mergulha junto, né? Na questão da pregação, Amém. né? De livros, pregação Sim, expositiva. sim, A gente está sempre conversando sobre isso sim. e é algo muito bom. Amém. Max, vamos lá, como tu definiria aí esse tema, né? Uma pregação genuína, né? A tua opinião aí, como que tu faz essa definição? Qual Pre- seria uma Uma, pregação uma genuína? definição de pregação genuína. Bom, acredito que a pregação genuína, em primeiro lugar, Tassiano, ela é cristocêntrica. Exato. Ela evidencia o nome de Cristo. Cristo está sempre no centro dessa mensagem. Mas a pregação genuína também é transformadora. É uma pregação que ela entra como uma flecha no coração do ouvinte e o leva a tomar uma decisão de mudar de vida, de deixar um vício, de se aproximar de Deus. A pregação genuína, ela também é uma pregação que ela não é aleatória. Uma coisa assim que você lê um texto, depois você muda de texto, muda o cenário da sua explicação, você vai para um outro lugar da Bíblia, não volta mais para o texto que você havia lido, e assim as pessoas ficam sem entender o que você Entender. diz, sem entender o que o pregador estava ali dizendo. Então, a pregação, ela deve ter pelo menos essas três frentes. Deve ter Cristo no centro, deve ser um objeto de transformação, um instrumento de transformação. Exato. Em terceiro lugar, ela também deve comunicar alguma coisa assim de maneira centrada, sem ser algo aleatório que deixa as pessoas perdidas. Exato. Isso realmente, assim, é uma marca de uma igreja saudável, né? Tipo, Uma falamos marca, sobre isso, sim, né? sim. E aliás, eu aprendi com você Sim, essa definição sim, é de, algo de que, assim. de que a pregação ela é uma marca evidente de uma igreja saudável. Se você não tem pregação genuína em uma igreja, muito provavelmente ela vai ser uma igreja penca, torta, que não Exato, vai atingir a plenitude, né? exato, exato. E talvez tu não citou um, né? Tem também aqueles que, do nada, assim, vamos abrir aqui a Bíblia e vamos
tem uma revelação, né? Tem essa galerinha aí, né? Tem essa Essa galera. galera aí, né? Geralmente são aqueles que condenam o estudo. Não, você não precisa estudar, eu não vou perder tempo estudando, eu vou ficar aqui mesmo só orando. Quando eu chegar lá no púlpito, Deus vai revelar ali no momento e eu vou pregar, as pessoas vão ser edificadas e vai ser uma bênção. Geralmente as pessoas que condenam o estudo na vida delas e também na vida daquele irmão da igreja o irmão que pertence ali àquela igreja, que tem o desejo de ingressar nos estudos e é Exato. repreendido por esse líder, esse irmão, porque eles não veem o estudo Não como veio algo bom, estudo. né? Sim, verdade. Inclusive, Augusto Nicodemos que fala que na hora que nós estamos preparando o sermão, né, o Espírito Santo está lá também nos Sim, edificando, não é só na hora da pregação, né? Ou seja, ele sim, fala sim. que é, que a pregação, que o me fugiu agora que ele fala, o Augusto Nicodemos, que vê se consegue me ajudar aí, Varão. Tu também que é amante aí do Augusto Nicodemos, é, que o Fugiu agora. fugiu, mas já eu me lembro aqui, eu já me lembro. Só que ele Amém. fala alguma Vai dar coisa certo. referente, é o Espírito Santo não ajuda preguiçoso. Pronto, lembrei, Ah, sim, entendeu? muito Que a bom. gente tem, na hora que está preparando a mensagem, o Espírito Santo está lá. Assim também como nós estamos Sim, pregando, o Espírito Santo vai estar nos conduzindo. sim, E, sim, ou ele sim, fala, né? E dá essa definição que o Espírito Santo não ajuda preguiçoso, sim. né? Não estuda, não prepara o sermão, né? Não Pois é. se alimenta durante a semana para poder, Sim, né, fazer aquela exposição. E ele fala algo interessante, ó, Agostinho Nicodemo, muito bom. referente a isso, né? Acho que o Spurgeon também dizia algo Spurgeon, né? semelhante, que púlpito não é lugar para preguiçoso. Exato, exatamente, E também exatamente. há uma citação de um pastor muito conhecido que o querer pregar sem estudar é um mero desejo de atuação. A pessoa não se preocupa em estudar, não se preocupa em Sim, preparar o sermão, ele só quer chegar ali no púlpito mesmo e mostrar eloquência, mostrar que ele exato, conhece, mostrar que ele sabe falar em público. Então, acho que essa questão deve ser pensada assim com muito carinho. exato, exatamente, né? E o propósito da pregação, que eu acho que o mesmo já falou, né? Já falou que é Sim, para transformar a vida das pessoas, né? transformadora. A pregação precisa ser Transformar, transformadora. transformar a vida, né, dos Onde, irmãos. onde a pregação é evidente, a transformação é um resultado assim consequente. É uma Exato. coisa inerente à pregação, à transformação. Porque Jesus chama, né, os pecadores através da pregação. Exatamente, E a exatamente. pregação Arrependei-vos, é porque o verdade. reino, João Batista já dizia, então Jesus também pregava assim. Então a pregação ela tem como objetivo, em primeiro lugar, glorificar a Deus e também trazer transformação ao ouvinte, Transformação. aquele que está ali sedento. Exato, né? E geralmente quando não tem uma transformação, quando a pregação não é bíblica, né? Sim, A pregação ela somente aquele objeto de massageio, né, do sim, ego, e a sim, pessoa não consegue captar realmente a ideia central, né, de uma mensagem, que é tipo sim, se arrepender e arrepender dos pecados, né? sim, sim. E é só a questão de, não, venha ser feliz, né? Venha. O que que tu acha dessa pregação, Eu, irmão eu, Max? eu, eu lembrei agora de um pastor muito querido da Assembleia de Deus, o pastor Marcos Vinícius. Ele não está mais aqui no Maranhão, está em um outro trabalho agora, mas ele falou certa feita que existe crescimento e inchaço. O crescimento a gente sabe que é algo saudável. Você vê seu filho crescendo é porque ele está se alimentando bem, está se nutrindo bem, está dormindo bem, está crescendo em um ambiente saudável. E existe o inchaço, que é decorrente de uma pancada, uma doença, um trauma, uma Uhum. picada, uma mordida de um animal. E ele separou bem isso. Quando você vê, às vezes, uma igreja que é muito cheia, mas não tem ensino, é um inchaço. É uma coisa que é proveniente, às vezes, de promessas vazias, de massageamento de ego e de outras coisas assim. Mas o crescimento, ele é resultado da pregação genuína. Tanto é que se você chegar a essas igrejas que você entra e ali você já vê que há um ambiente formado, há muito jogo de luz e a pregação não é evidenciada, se você pregar biblicamente e passar talvez um mês pregando biblicamente naquele lugar, ele vai esvaziar, porque não era um lugar saudável, não foi um crescimento Sim, saudável, foi um inchaço. deixa. Então eu vejo que essa pregação que não é genuína, ela não traz crescimento, ela traz Deixa. inchaço, que é coisa passageira, daqui a pouco essas pessoas vão se dispersar, infelizmente, e o verdadeiro evangelho não vai estar enraizado no coração delas. Exato. E pegando esse teu gancho, né?
há pessoas que não chegam à maturidade, né, pode ser grande esse inchaço, mas pessoas que não demonstram testemunho, Não consegue né, não chegar de forma conseguem de alguma, forma, não estão ali consegue. só mesmo como meros religiosos, né, vamos dizer assim, porque o evangelho não penetrou, né, Sim, verdadeiramente. é aquilo que chamamos de crentes nominais. Eu sou Exato, crente, eu sou exato, evangélico, eu sou cristão, mas não tem uma vida piedosa, não busca Deus, às vezes não ora em casa, às vezes é aquela pessoa que só lê a Bíblia lá na hora da pregação mesmo e não tem aquele interesse. Então são pessoas que quando são acometidas de alguma adversidade da vida, algum problema que possa surgir, elas esmorecem, elas desistem e ficam lá pelo caminho mesmo, porque sim, não estão não firmadas estão no firmados no verdadeiro evangelho. evangelho. Exato, eles são apenas ali marionetes, né, Marionetes, sendo marionetes conduzidas, sendo conduzidos. levadas Fermento de doutrina, exatamente, pelo isso é vento de verdade. doutrina. É verdade. Aí, Max, fala aí pra gente aí, como é que foi como tu conheceu essa questão, né? Como tu gostou da pregação? Porque hoje, quem não sabe, né, Max é um pregador, né? Prega aqui na nossa cidade, São Luís do Maranhão, né? Ele prega Louva, aí em várias igrejas, né? é isso. Convidado. Me fala aí Glória a como Deus. foi esse teu amor pela pregação? Quando começou isso, na verdade? Eu lembro que no início, assim, bem no início mesmo, eu não queria saber de pregação. Eu não queria nem saber de um microfone na minha mão para falar qualquer coisa concernente à Bíblia. Mas eu fui sendo influenciado pelos irmãos da Assembleia de Deus. Eu lembro que nós tínhamos, assim, um grupo de amizade e eles sempre me chamavam: "Irmão Max, vamos uma noite ali de oração, uma madrugada de oração". Eu: "Tá bom, vamos lá". E a gente ia, e eu era o único batista lá no meio, todos assembleanos de várias assembleias, eu era o único batista lá. E a gente ali orava e buscava o Senhor, e tinha um momento lá específico que eles faziam uma espécie de estudo, e não necessariamente um estudo bíblico, mas um estudo sobre teologia, coisas básicas da Sim, teologia, que é teologia, bibliologia, essas coisas. sim, E eu fui me interessando pela pregação naquele momento. Mas na minha igreja eu já participava assim com saudações. A minha sim, igreja, aliás, me ajudou muito com isso, porque hoje existem muitas igrejas que você vai e é só o pastor que prega, sim. é o pastor que faz a direção do culto, É centrado só na o figura pastor do que ora pastor. iniciando, ora encerrando, ele abre a igreja e faz tudo. Sim, E os irmãos lá não têm oportunidade, a minha igreja não. Quando eu converti, 2 semanas, 3 semanas depois, o pastor já está, ó, prepara aí uma palavra, você vai trazer uma saudação. E eu ficava, não, pastor, não dá para mim, eu não sei. Mas aí teve um dia que, não, pastor, eu vou querer, vai dar certo. Acho que com 2 meses mais ou menos de crente. E isso era uma influência, assim, um incentivo para que eu até lesse a Bíblia. Não, hoje é dia de culto, hoje é terça-feira, eu vou ler a Bíblia, porque vai que o pastor me chama, eu tenho que ter uma saudação, porque eu não vou passar vergonha e dizer que eu não sei nada para levar. sim, Então, eu até me incentivava. Então, esses irmãos da Assembleia e a minha igreja foram, assim, esses grandes empurrões que eu tive que me influenciaram a querer pregar, a querer levar a mensagem. A igreja, nessa parte mais introdutória, de você perder a vergonha de ir lá na frente, sim. compartilhar uma palavra, e esses irmãos amados na questão propriamente da pregação. Eu lembro, Itaciano, que quando eu vi eles pregando, a gente fazia lá um estudo, e eu sempre era o inferior. Assim, eles sempre tinham uma boa desenvoltura, eles sempre falavam Sim, muito bem, traziam uma palavra assim poderosa, né, que eles gostam de falar assim uma palavra forte. E eu sempre levava uma coisa ralinha assim, uma coisa muito simples. sim. E eu chegava em casa e ia chorar, porque eu não sabia, eu achava que eu não sabia. Senhor, me ajuda, e chorava igual uma criança. Mas o Senhor foi me capacitando e tem me Amém, capacitado até amém. hoje, graças a Deus. Mas assim, acho que foram esses 2 momentos assim que me incentivaram mais, pelo menos para iniciar. Ó, assim, tu viu que tinha esse dom do ministério da pregação, né? Sim, Você sim, pregação fazia parte aí do fazia teu parte. Eu fui deixando esse esse medo medo, de né? lado, essa questão de querer fugir, e fui aceitando aquilo que o Senhor tinha para minha vida. Amém. E acredito que todo mundo quando começa assim, né, na igreja, né, Todos, até para levar todos. uma palavrinha, Sim, sente sim, aquele medo, né, e sim. realmente tem acho que talvez também comigo foi assim também, né. Foi, né? Nunca imaginava um dia estar também desenvolvendo o ministério da Sim, pregação, assim, sim. nem passaria pela minha cabeça A isso, gente mas a gente Deus acha que é ama uma coisa muito distante, exatamente, exatamente. mas Deus é bom, Deus é bom, Deus é Deus bom, ele, Deus nos ajuda, né? capacita, né. Graças a Deus, Deus por isso. verdade, ó.
fosse o Senhor nossas vidas, né, meu irmão? Se não fosse o Senhor, É, tava morto, né, irmão? Tava morto, literalmente mortos. literalmente, Mas o Senhor literalmente. é bom, o Senhor é bom. Ó, que benção, que benção. Amém. Matheus, então, como foi aí, já vou fazer essa pergunta para ti, que eu fiz também para o Diego, né, que esteve Diego, aqui. sim. Como tu conheceu a pregação expositiva? Como foi teu primeiro contato com a pregação? A pregação expositiva, eu já conhecia ela, assim, por assistir alguns pregadores, mas não sabia o que necessariamente era pregação expositiva. Aliás, eu digo que eu me tornei um estudante mesmo desse método de exposição, porque é um método de exposição, Legal. o ano passado, quando você me incentivou a participar daquela primeira turma lá de pregação expositiva do Seminário Teológico Maranata. Então, foi ali que eu pude participar de algumas aulas, infelizmente não consegui concluir o curso, mas participei de algumas aulas, e aquelas aulas ali foram para mim assim um divisor de águas, que me mostraram que realmente é pregação Pregação expositiva expositiva. e o poder transformador dela. Então foi ali que eu comecei a me interessar mais, comecei a entender mais o que era. Não concluí o curso, mas aquele momento foi onde eu continuei estudando. Parei o curso, mas continuei estudando, lendo alguns livros, conversando com pessoas mais experientes, buscando informação, porque a gente tem muita informação hoje no YouTube, na internet. Então fui trilhando esse caminho. Você foi aí um instrumento de Deus para me ajudar a encontrar a pregação expositiva e se dedicar a ela. Amém, amém. Me lembro realmente que eu realmente fiz esse convite, né, e fiquei feliz, né, Sim, por sim, você aceitar, meu sim, irmão, né, porque a gente quer ver pessoas também, né, trilhando esse mesmo caminho que nós, a gente sim, sabe que é sim. algo bom, né, algo Muito bom, saudável, muito algo que edificante, vai muito bom. edificar a vida dos irmãos, Sim, né. Tenho um grande sonho de um dia trazer uns para cá, né, aqui para nossas quem igrejas, né. sabe o Senhor, Quem sabe Deus né, vai abençoe, dar né. certo. Que Deus possa aí colocar a mão dele, né, Sim, possa sim, vai dar certo. Se Deus nos quiser, ajudar vai dar e certo. vai dar certo, irmão, em nome de Jesus. E Matheus, então, como é que tu olha também os diferentes tipos de pregação hoje que tem, né? Sabe que hoje tem Sim, vários tipos de vários, pregação, né? vários. Vários, vários. Só que os mais, né? Os mais conhecidos são talvez o temático, né? O textual, né? Sim, O sermão, né? Expositivo, né? dispositivo. Como que tu vê, né? Cada um deles, né? Porque infelizmente tem pessoas que acabam deixando de lado alguns tipos, né, Sim, de sim, sermão, apesar que o expositivo nós consideramos bem bíblico, né, sim, mas os sim. outros também são, de alguma forma, de grande valia também para o nosso meio, Exatamente, com né. certeza. Mas como que tu vê isso nessa questão da pregação? Porque também tem os outros tipos de pregação, né, o textual, o Sim, temático, às vezes dá ênfase realmente para o cara sair muito do texto, né, é. dar suas Se ideias, a né, mas pessoa não como tiver cuidado, exatamente, ela tiver vai embora. cuidado. Como é que tu vê essa situação, meu irmão? Aliás, falando em método de exposição, eu vi alguém recentemente falando, eu vou até estudar sobre isso, sobre o pseudo-expositivo. Eu vi Exato, agora recentemente. Não sei se a pessoa exato. estava com ironia ou se ela estava fazendo uma crítica aos pregadores expositivos que não fazem isso de maneira correta e acabou citando assim esse termo. Mas eu vou estudar depois isso. Mas os mais conhecidos que nós temos mesmo são esses que você citou: temático, textual, temático textual, que é um também que eu conheci recentemente, e o expositivo. Eu vejo, Itaciano, que esses métodos de exposição são eficazes na sua atuação. Ah, desde que a pessoa tenha o desejo de transmitir o conselho de Deus, de pregar Exato, fielmente, exato. essas formas de expor vão ser detalhes. Uns mais acentuados, outros não, mas vão ser detalhes. E eu vejo que é possível extrair deles, de todos eles, ah, boas mensagens e edificar o povo de Deus. Por exemplo, o sermão temático acontece quando você tem um tema, por exemplo, você vai pregar em uma igreja e lhe é passado um tema. Ah, varão, você pode falar sobre santidade. Se bem que pregar sermão temático assim em festividade ou em cultos que não são na sua igreja, eu não acho muito relevante. Eu gosto de pregar expositivamente. Mas a pessoa vai lá, recebe o tema e a partir desse tema que ela recebe, ela vai catando, faz Sim, assim, catando textos que falem sobre esse sim, sobre tema esse tema. para ir enxertando o assunto, enchendo de argumento, enchendo até levar à conclusão. Tem o temático textual, tem o textual melhor, que é quando você trabalha ali uma porção bem pequena do texto e você tira dali conceitos bíblicos relevantes, verdadeiros e que são edificantes também para a vida da igreja. E o sermão expositivo, que é o que eu defendo, que tem maior efeito,
não é o único que tem efeito. Algumas pessoas dizem que o sermão expositivo é o único que funciona, Sim, esquece sermão temático não dá certo, vai embora de sermão textual, não dá certo, não funciona, e eu vou ficar aqui só com o expositivo porque é o único que funciona. Eu não penso assim, eu penso que o sermão expositivo talvez seja o que melhor abrange o conteúdo bíblico e exato, aplica à vida da igreja, mas os exatamente. outros também funcionam, também são uma benção, quando aplicados de maneira fiel. Fiel, exatamente. E, até mesmo falando de pregações positivas, não sei se você lembra daquela frase, eh, aquela frase que nós devemos atualizar a Bíblia, né, de um famoso Ah, sim, pregador, sim, né, eu me lembro, né, que assistindo aí um podcast que ele estava, né, ele falou que sim, estava expondo um texto, ele estava em uma pregação, fazendo uma pregação sim, expositiva. Aí a gente, sim, né, com isso a gente define, mas será que realmente todo mundo sabe pregar, sabe, expor um texto? sim, Né, sim. porque eu me lembro muito bem, tu falou agora do pseudo, né, a questão do Sim, pseudo, também já sim. vi, já ouvi também essa palavra em Já, algum né? lugar. Sim. Não sei se foi essa semana aí também, se eu vi, não sei onde é que eu fui, que eu ouvi, né, Uhum. ou se fosse a semana passada, mas eu ouvi realmente essa palavra e também dar uma pesquisada para ver o que é, né, porque qual é o conceito Qual o disso, né. É, conceito? exatamente, qual é o conceito. Se isso é realmente É, verídico, se é algo que a gente exatamente, deve estudar ou se é uma exato, ironia ali, às exatamente. vezes. Até mesmo aí, pegando essa ideia, mas até mesmo expositivo, quando alguém está pregando expositivamente, às vezes ele pode estar ali tentando fazer um método da pregação expositiva, só que na hora ele não está conseguindo expor o texto, né. Sim, sim. Apesar que ele está ali no versículo por versículo, mas ele não está conseguindo, de Sim, alguma forma, expor o texto sim, sim. corretamente. Porque às vezes, Itaciano, as pessoas acham que pregar expositivamente é você abrir o texto, ler versículo por versículo, explicar cada versículo, agradecer a oportunidade, fechar a Bíblia e ir embora. Mas não é isso. A definição de pregação expositiva talvez mais conhecida entre nós é aquela que diz que a pregação expositiva comunica o conceito, ou seja, dentro daquele texto, daquele parágrafo que eu estou estudando, há uma mensagem central, que é aquilo que o professor Sim, Rafael Blume sempre falava da ICT, sim, ICT, é ICT, central. ideia central do texto. Então, pregar expositivamente é você ler o texto, encontrar essa verdade central, organizar os argumentos e depois levar para a igreja e explicar de uma maneira clara, de uma maneira objetiva, de forma que todos entendam. Não Exato, é eu ler versículo por versículo, explicar e ir embora como se eu tivesse feito uma pregação expositiva, exato. tivesse dado à igreja um alimento sólido. Não, talvez eu esteja fazendo isso errado, porque a Sim, pregação expositiva ela deve comunicar uma mensagem que é sustentada por pontos importantes dentro do texto. exatamente, né. E por isso que eu citei aí essa questão, porque eu me lembrei dessa frase desse pregador, né, disse que tinha Sim, que atualizar a Bíblia. Eu ouvi ele falando no podcast e ele estava pregando isso de forma expositiva. Eu falei: "Então, nem toda pregação expositiva também é bíblica", vamos dizer assim. nem todas aquelas que se chamam expositivas o são de verdade. Acho que isso é uma coisa que tem acontecido, Tassiano, das pessoas negarem as verdades bíblicas. É, É o liberalismo liberal, teológico, é aquele que exatamente. diz assim: eu acho que Jesus não fez isso não, eu acho que Moisés não sabe nem onde era o mar Mediterrâneo, onde era o mar Vermelho melhor, que se abriu, eu não sei, se Jesus realmente transformou água em vinho, eu acho que isso aí Sim, foi um acrescento, acho que não foi dessa forma, acho que Jesus não pode transformar a si mesmo como está escrito. Então as pessoas vão abrindo mão das verdades bíblicas em em detrimento de ciência, de filosofias que não são verdade. Então exato, elas deixam de lado a verdade de Deus e abraçam pelo outro, os conceitos humanos. E isso acaba levando, culminando, resultando no liberalismo teológico, exato. que Ele fala é um grande perigo à igreja. exatamente, né, fala que a Bíblia não é inerrante, né, Não é inerrante, precisa ser ser atualizado, acho que não foi atualizada. muito bem assim como está escrito, acho que precisa assim rever o texto. Então tudo isso é resultado do liberalismo teológico. Exato, exatamente. Isso aí tem crescido, né, no Brasil, Muito, tem crescido crescido. muito. Inclusive teve até aí, uma conferência reunindo pastores liberais, né, para falar que a Bíblia estava errada. Praticamente esse foi o tema, Meu né, Deus, é o tema. Então realmente tem crescido, né, e perigoso. muitas pessoas têm ido também, né, têm abraçado essa Sim, teologia. sim. E geralmente são essas que têm pouco conhecimento, têm pouca Exatamente, instrução, exatamente, às vezes na igreja não recebem um alimento sólido, e aí vão exato, sendo levadas por essas coisas que vão acontecendo, essas novidades que vão chegando e vão assim roubando o coração dessas pessoas. exato. Max,
A gente sabe que a gente é amante, né, da teologia, amante da pregação. Sei que você é um cara também que gosta de ler muito, né? Sim, como também eu Tenho gosto, lido um né? pouco, Tem lido pouco, né? tenho lido um Então é pouquinho. bem humilde você, bem humilde. Mas eu quero saber, Max, essa questão aí da tua vida devocional, porque a gente vê assim, né? É, a gente gosta de teologia, né? Só que esquece que a gente faz também o básico, Sim, né? Como que tu vê essa questão hoje também, na igreja, da questão do devocional? Questão, por quê? Por exemplo, né? Por que as pessoas estão abraçando hoje o liberalismo teológico? Será que essas pessoas conseguem ler a Bíblia em casa, né? sim, Tem sim, essa devoção em casa, né? Tenta, sim, de alguma forma, entender Deus, né? Entender ali o que o texto está falando. Num momento assim simples na casa dela, ali na sim. sala, né? No quarto. Como tu vê isso, meu irmão? E Tassiano, se de um lado a gente tem o problema do liberalismo teológico, do outro nós temos o quê? A ortodoxia morta, que é quando os pregadores, as pessoas do púlpito, elas se dedicam muito à teologia e pouco à devoção, muito ao Exato. conhecimento, pouco à unção, muito à erudição e pouco à piedade. Então, em algum momento, isso vai acabar atingindo a igreja também. Aquelas igrejas que são cheias de sabedoria, cheias de conhecimento, mas a atuação de Deus já não está mais ali entre aquela igreja, as pessoas já não têm um coração quebrantado, já não fazem mais devocional, oram assim com pouquíssima fé, duvidando de Deus. Então, a ortodoxia morta, ela acaba sendo um perigo à igreja justamente por isso. E as pessoas vão deixando a vida devocional de lado. O que interessa é só estudo, é só leitura, leitura de filosofia, leitura dos grandes pais da igreja, leitura de outras coisas que vão acrescentar a minha pregação, mas não necessariamente a leitura da palavra, prática da palavra e vida com Deus. Então, se a gente caminhar dessa forma, nós vamos chegar a um precipício onde nós só temos letra, conhecimento, sabedoria, mas nos falta fogo, devoção e piedade. E se a igreja for o espelho do pastor, vai ser atingida também. Todos os irmãos, desde aqueles que são mais eruditos, que conhecem, aos irmãos também que às vezes têm pouca instrução, às vezes vão para a igreja ali para aprender alguma coisa nova, eles vão vendo isso sendo refletido na vida do pastor. Sim. Eu vou viver assim também. Se o pastor, que é o pastor, está vivendo assim, só no conhecimento, acho que eu vou fazer assim também. Acho que eu vou deixar um pouquinho a devoção de lado. Aliás, eu estou muito ocupado, muito atarefado, então acho que Deus vai me perdoar se eu deixar de orar assim umas 3 vezes por semana, orar só no domingo mesmo. Então a devoção vai, assim, se esvaindo, Vocês vai vai. sendo minada por essa questão de se dar muita ênfase ao ensino, ao estudo, e eu não estou dizendo nada contra isso, é muito bom, e pouca atenção à devoção, à vida com Deus. Exato. E, inclusive, eu estou lendo um livro agora, Marcos, até te contei isso aqui nos bastidores, né? O livro de Gordon Fee, né? Gordon Fee, Sim, quem não sabe, né? Gordon Fee é um grande teólogo pentecostal que já, né? Não está mais entre nós, né? sim, saudoso. Exatamente, saudoso Gordon Fee, né? Sim, E ele é muito respeitado, né? No meio da teologia pentecostal, né? E ele fala sim. uma coisa, né? Que a exegese, ela não está separada da espiritualidade, Pois é, né? Não exatamente. é, não é, não tem essa dicotomia, né? Essa separação, Sim, sim. né? Quando eu estou lá lendo o texto, né? Esse texto ele tem que transformar minha vida, né? Ao ponto de que eu posso ir para, né? Para a prática, né? Para a ortopraxia, vamos dizer assim, Exatamente. né? Ser prático, Sim, né? sim. Então, ele fala, é um livro muito bom, eu indico para vocês, eu não trouxe ele aqui, né? Até eu falei que eu esqueci de trazer ele, talvez no próximo programa eu possa. Vai dar Mas certo. você pode acompanhar meu Instagram aí, o livro vai estar lá para a Muito galera bom. ver. O Espírito no Texto, né? Sim. Muito bom, livro muito bom. Ele vai Ali falar sobre isso, né? ele já está até na minha lista Pois é, de exatamente. Pode leituras botar, meu irmão, na tua futuras. lista. Por que que eu falo isso, Max, nessa questão? Porque é algo essencial para todos nós, né? É algo básico, né? Você que está Sim, aí nos ouvindo aí, nesse podcast aqui, você que é cristão, eu peço que você não desista, né, do seu devocional, né? Algo que você tem sim, que dar, tem que ser zeloso, né, ao seu devocional, né? Tem que ter tempo, sim, sim. todos os dias aí, encontrar um tempo para você falar com Deus durante o dia. Porque até assim, não vai, como nós vamos buscar a santidade de Deus, né? Exatamente. Sem essa devoção, né? É coisa básica. Sim. Como que eu vou nutrir a minha fé, a minha vida cristã, se eu não tenho encontro com Deus Exatamente, diariamente? diariamente. Se eu fujo de Deus, eu vou morrer, eu vou chegar a um lugar onde eu não tenho mais de onde tirar saúde, eu vou morrer espiritualmente. Exatamente. E Hernandes Dias Lopes, no livro dele Pregação Expositiva,
ele diz que nenhum pregador pode estar diante dos homens falando se antes ele não estiver diante de Deus de joelhos, orando, buscando a Deus, Buscando a Deus, orando, exato. lendo a palavra, praticando a piedade, praticando exercícios espirituais para que a vida dele seja nutrida. Aliás, se eu prego uma verdade e não a vivo, eu estou sendo hipócrita e aquele ensino vai se perder pelo caminho, vai pelo vento. E ele diz também algo interessante, que o exemplo não é apenas a melhor forma de ensinar, é a única forma de ensinar. Então eu preciso pregar aquilo que eu vivo. Eu não vou subir uma tribuna, um púlpito, para falar sobre vida devocional, sendo que faz 15 dias que eu não oro em casa, que eu não tenho momento com Deus, que eu não faço uma consagração, um jejum. E aquela pregação que às vezes eu me esforço tanto para desenvolver o sermão, vai ficar por ali mesmo, vai fazer efeito algum, porque a minha vida não reflete aquilo que eu estou falando. Exatamente, mano, exatamente. Por isso que o nome do nosso programa é Teologia entre Amigos, né? Entre amigos, Né? entre Irmão, se amigos. você abriu a sua Bíblia hoje, você fez teologia, né? Isso é E grande não. É exatamente, por isso que a sim. gente quer incentivar a ideia, né, desse programa que nós estamos desenvolvendo, esse projeto, né? Que as pessoas tenham mais prazer pela Bíblia, né? Sim, Pela com Bíblia, ler a certeza. Bíblia em casa, né? Começando pelo devocional, que é importante, né? Que é importante. Marcos Eberlin, ele disse algo muito interessante certa feita, mas isso é se tratando de ciência, que quando nós nos colocamos à disposição de questionar, de investigar alguma coisa, nós estamos fazendo ciência. Aí a gente traz para a teologia. Quando eu me ponho na posição de abrir o texto, ler o texto, tentar entender o que está acontecendo e estudar o seu contexto, eu estou fazendo teologia. E teologia não é só para pastor, não é só para quem é candidato ao ministério, é para Exato, todos todos nós. nós. É para o jovem, é para o adolescente, se ele puder, é para os anciãos, é para as irmãs, é Exato. para todos. E a teologia tem muita eficácia na nossa vida, porque por meio da teologia nós vamos aprender todo o conselho de Deus, vamos aprender as verdades de Deus e vamos poder então aplicar na nossa vida. Porque, Tassiano, às vezes as pessoas têm muita motivação, têm muito interesse de aprender, têm muita disposição, mas às vezes lhes falta o entendimento correto. E você vê pessoas cometendo assim erros em nome de Deus, que na verdade, se elas parassem um pouco para pensar e estudar corretamente o que está escrito aqui, elas não teriam cometido. Então, teologia é para todos Exato. mesmo. E como que tu vê hoje os maiores erros de pregação hoje dos pastores nos púlpitos, né? Hoje, né, a gente sabe que, né, Meu a Deus. questão já pegando esse gancho, falou, a questão da contextualização, né? Muitos acabam saindo do contexto, né, e Sim, falando outras coisas assim que não tá no texto, assim. sim. Como tu vê isso, né, em relação? Olha, eu não sou assim alguém de muita autoridade para julgar isso, mas eu vejo que falta muito cuidado com a questão do texto. Porque, Tassiano, em se tratando de pregação expositiva, eu vou usar a pregação expositiva, a gente faz dois exercícios pelo menos nela. Nós fazemos, em primeiro lugar, uma viagem, foi uma forma didática que eu encontrei de explicar isso. Mas a gente faz uma viagem, depois a gente faz, a gente constrói uma ponte. Vou explicar. A gente faz a viagem quando nós estamos estudando o texto. E a gente viaja lá para o tempo do autor. Exato, E aí a gente estuda o o contexto, contexto. a cultura, o cenário que está, o que está acontecendo ali, como é a vida desse povo que vai receber essa carta, esse livro, esse ensino. E nós vamos então averiguando, investigando tudo isso, fazendo teologia, fazendo teologia. Tudo bem. Pegamos toda essa informação, entendemos o que o texto está dizendo, elencamos pontos relevantes, agora vamos construir a ponte, que é sair lá de onde esse escritor está e trazer por dias de hoje aquela mesma mensagem sem perder a essência. Então é quando eu Exato. construo a ponte. Eu trago o conhecimento da antiguidade, porque os textos bíblicos são antigos mesmo, e aplico à vida do ouvinte hoje. De tal forma que esse ouvinte saia com uma decisão tomada, Sim, saia do culto sabendo o que ele deve fazer amanhã, vai ajudar na vida prática, né? saia do culto sabendo como ele deve lidar para adquirir santidade, Exatamente. saindo do culto sabendo como ele deve tratar a esposa, como ela deve tratar o marido.
Então, nós fazemos esses 2 exercícios. Primeiro a viagem, depois a ponte. E agora falando da contextualização, eu acho que há um problema muito grande, porque muitos pastores e pregadores querem alegorizar o texto. Aí Isso é está lá verdade. lendo a história de Davi, Davi pegou umas pedras, aí eles vão lá dizer, a primeira pedra era isso, era a motivação, Sim, a segunda pedra era a coragem, a terceira pedra era sim, isso. Então, ele está alegorizando o texto, não está dizendo isso na palavra. E esse é um erro muito grave, isso é verdade. porque eu estou falando de Davi, mas se a gente for falar de um texto da lei, por exemplo, é capaz de ser uma pregação desastrosa Exato. se o pregador fizer essa alegorização, porque vai aplicar coisas que nem existem mais. É, E os crentes vão sair dali, às vezes, até com noções bárbaras na mente de fazer coisas erradas, exatamente. porque o pastor falou que deve ser assim, porque ele alegorizou o texto. Então a gente precisa ter cuidado, estudar, separar as coisas, aplicar, entender o que o texto está dizendo e trazer isso para os dias de hoje, no mundo contemporâneo. Exato. Ouvir, né, os primeiros leitores, né, ir para o Exatamente. texto e entender o que que eles entendiam na cabeça, né, cabeça Sim, de um judeu, né, essa que é a verdade, né. Como é exatamente. que era a cabeça do judeu, porque muitas das vezes, como tu falou aí, né, os pregadores de hoje querem logo ligar diretamente com, né, com o nosso mundo Sim, aqui ocidental, né, exatamente, as sim. coisas e acabam chegando em uma conclusão errada, né. Às vezes, Tassiano, até a questão de você saber para quem essa carta foi escrita já ajuda muito. Exato. Por exemplo, a carta aos Hebreus foi escrita a quem? Foi escrita aos judeus convertidos. E o autor de Hebreus vai mostrando que o Antigo Testamento, onde esses judeus se baseavam fortemente, era uma sombra de Cristo. Exatamente, E que Cristo é superior a essas exatamente. coisas. Então, você vê uma pessoa que vai alegorizar, ela vai chegar à seguinte conclusão: olha, acho que ter piedade não é uma coisa assim muito boa, não. Cristo é superior, vou viver na libertinagem, vou viver no pecado, vou viver de maneira errada, porque Cristo, aliás, está dizendo no texto que ele é superior a tudo isso. Então, para que eu vou É, guardar os mandamentos, a lei de Deus, o conselho de Deus? Eu vou ficar mesmo só em Cristo, vou viver minha vida aqui socialmente, como alguém que quer curtir muito, e Jesus vai me ajudar. Então a pessoa acaba falhando na interpretação, aplica isso na igreja e veja o desastre que é, acontece, a coisa terrível que acontece, né? exatamente, né, por isso que, o púlpito é algo sério, né, meu É irmão. algo É sério, algo muito muito, sério, muito né. sério, muito sério. Que tipo, eu posso ser um falso profeta, na verdade, né. Sim, Dizer sim. aquilo que Deus nunca disse, Se é né. aquilo que Deus E nunca no disse. no porque os profetas do Antigo Testamento, né, falava: "Assim diz o Assim Senhor", diz o Senhor. né. Só Sim. que eu posso muito bem chegar em um púlpito e falar aquilo que o Deus nunca disse, né. E Deus não vai ter compromisso com aquilo que eu estou É, dizendo. Deus vai exato. ter compromisso com aquilo que a palavra está dizendo e que eu estou apenas transferindo à igreja. Porque pregar expositivamente ou pregar usando os outros métodos é você lançar luz sobre aquilo que já existe, aquilo que já está ali. A Bíblia é a matéria-prima do sermão. Eu vou só ler aquilo ali, vou entender, vou elencar pontos e, de uma maneira didática, vou levar isso à igreja. Eu não vou inventar nada. Eu não vou atrás. Às vezes, tá assim, alguns pregadores têm uma mania assim muito feia de quererem levar uma coisa nova. Então, eles vão consultar o texto no seu idioma original. Aí, não se contentando com isso, eles vão para o inglês. Aí, depois, eles vão para a NVT, NVI, ARA, AFC, ACF, melhor, e vão para todas as traduções, procurando ali, lendo o texto de trás para frente, do meio para o final, do meio para o início, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, atrás de alguma coisa assim que seja nova, que ninguém nunca Revolucionário. viu, uma coisa assim É, estrondosa, revolucionária, que é, eles sabem que quando eles falarem, a igreja vai pular, vai dar uma exato, glória. exato, Então, isso é outro perigo, porque é capaz de eu inferir ao texto coisa que não está lá, exatamente. porque eu tenho o desejo egocêntrico de levar uma coisa nova e dizer: não, o irmão Max que descobriu isso aí, eu só sei isso porque o irmão Max estava pregando lá na igreja, ele trouxe esse conceito e agora eu apliquei na minha vida, é uma bênção, é uma revelação nova. Então, pregar é você lançar luz sobre o que já existe. Você vai no máximo, no máximo, no máximo, explicar aquilo ali, porque muitas pessoas não entendem, e aplicar a vida do ouvinte, mas está tudo lá. A mensagem já está lá. Eu só vou ser usado por Deus para explicar aquilo. É a questão da exegese, né, quando a gente coloca algo no texto, né, que tem a exegese, né, que a Sim, gente sim, tira do texto o sim. contexto, e tem a exegese que a gente coloca, né.
São tem pregadores que querem colocar algo que não existe ali. Quer colocar um elefante, né, irmão? Que não existe ali, querem colocar um elefante. aí na internet você vê algumas pessoas, às vezes, com brincadeira, chamando isso de exegese, né, que a pessoa vai lá e deturpa o texto e Deturpa o faz, texto. coloca coisas que não existem. Mas isso é um grande perigo. Falar em nome de Deus que Deus não disse, Deus não vai ter compromisso com aquilo ali. Na verdade, Exato, Deus não disse isso ali. Quem disse foi o pregador mesmo, que exato. não fez o trabalho que deveria ser feito. O mais perigoso disso é que os irmãos vão a aplicação vai ser errada na vida dos irmãos, né? Os irmãos Sim. vão pegar aquela palavra que ele pregou e aplicar de forma errada nas suas vidas. Sim. Aliás, eu lembrei de um texto aqui da palavra de Deus, 2 Timóteo, você me permite ler Pode ficar à vontade, rapidamente? meu irmão. Amém. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, diz assim: Procura isto sim, isso é Paulo falando a Timóteo, apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Então, Paulo está dizendo aqui algo muito interessante. Apresenta-te aprovado, como um obreiro aprovado diante de Deus. Como que eu faço isso? Sendo alguém que não tem do que se envergonhar e, em segundo lugar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, isso significa dizer que quando eu não manejo bem a palavra de Deus, eu estou sendo reprovado por Deus. Exato, Marcos. Porque eu estou levando heresia para a igreja, eu estou levando ensino deturpado para a igreja, eu estou inferindo ao texto que não está lá, e eu estou conduzindo todo um povo a seguir esse mesmo modo que eu entendi. E aí vai todo mundo para o erro, e a culpa vai ser minha, porque eu não tive o cuidado de examinar a palavra de Deus e manuseá-la, manejá-la corretamente. Então, esse é um grande Grande perigo, perigo. perigo mesmo. Exatamente. Exatamente. E para a gente dar continuidade, Max, esse bate-papo tá bem, tô gostando, meu irmão. Ó, um assunto Glória a Deus, muito tá sendo muito edificante, né? Acredito edificante. que, espero que você de casa aí possa também estar sendo edificado, viu? Por Amém. esse programa. E para a gente estar se dirigindo ao final, né, Sim. desse programa, irmão, compartilha alguma experiência aí, Max, de pregação, que você se sabe, te convidou aí de alguma forma, tu não teve tempo de pregar, e como é que foi essa experiência? Fala para nós uma experiência boa ou ruim, na verdade, Uma, né? uma, uma experiência que foi ruim no começo, mas depois foi muito, assim, consoladora. Eu, como já disse anteriormente, eu fui muito influenciado pelos irmãos da Assembleia de Deus. E a gente fazia culto só entre nós, na madrugada, e cada um, era a semana, e cada um ficava responsável por levar a mensagem um dia. E eu pregava lá, como eu sabia, a forma que eu entendia, assim, do meu jeito, calmo, e eles ficavam vendo e talvez ali tirando conclusões na mente. E certa feita, um desses irmãos foi organizar uma manhã pentecostal, muito tradicional na Igreja Assembleia de Deus, manhã pentecostal. E alguém sugeriu que eu fosse um dos pregadores. E essa pessoa disse: Não, Momax não, Momax tem unção não. Momax não sabe pregar, ele não tem uma voz forte, ele não dá uma glória, ele tem assim uma mensagem muito fraquinha, ele não sabe pregar. Acho que a gente bota outro, depois, quando ele melhorar um pouquinho, a gente vai lá e chama ele. E eu soube daquilo, e aquilo ali entristeceu profundamente meu coração, porque eu fiquei desolado, pensando, meu Deus, eu não sei pregar, assim, eu não tenho unção, eu não sei ser pentecostal, e eu lembro que a gente assistia muitos vídeos, muitas pregações de pastores, pregadores pentecostais. E todos eles eram pentecostais e eu lá batista, calminho, na minha, ali assistindo as pregações. E eu tentava imitar aqueles pregadores pentecostais, eu não conseguia, porque não era o meu jeito. É E o teu estilo. por eu não conseguir, acabava assim passando essa ideia de que eu não tinha unção, Exato. de que eu era um pregador assim meia boca, não tem Deus na vida e tudo, Sim, tá em pecado, eu acho, por isso que não sim. acontece nada. Então me entristeci muito, mas muito mesmo. Depois de um tempo, eu fui conhecendo a outra ala da teologia e da pregação, que foram os pastores, pregadores tradicionais, reformados. E eu fui lá conhecendo o primeiro deles, Augusto Nicodemos, Jonas Madureira, Franklin Frank Ferreira, Ferreira. Hernandes Dias Lopes e esses outros.
Luiz Saião, e eu fui vendo que eu não tinha problema algum, era o meu jeito. Eu sou assim, Exato. calminho, eu não sei pregar É o teu gritando, estilo. eu não sei pregar assim, Deus vai com aquela voz, né, Sim, que eles deixam a voz bem grossa, assim, na leitura do texto, até sim, engrossa sim, mais a tem voz, graça. né, e eles dão uns gritos, assim, que às vezes parece que a Sim, garganta vai sair até do lugar. exato. E então eu fui entendendo que aquela era a minha forma de pregar. E Deus foi consolando o meu coração acerca disso, de tal forma que hoje eu prego dessa maneira assim, calminho, simples, sem dar gritos, sem fazer nada, e nada contra quem é dessa maneira mais Sim, pentecostal de pregar, e sabendo que não por meio da minha forma de falar, da minha eloquência, do meu conhecimento, das minhas leituras, sim, mas por meio do Espírito Santo, Espírito Santo. Deus está agindo ali, porque a palavra de Deus é suficiente para promover santidade, promover transformação, promover comunhão, promover saúde na igreja. Então, não é por minha vida que Deus vai fazer as coisas acontecerem, é por meio da atuação do Espírito Santo. Então, eu acho que essa assim, é uma experiência que eu trago até para você que está nos assistindo. Se você não sabe pregar como a maioria, não se preocupe, seja preocupado apenas em ser fiel a Deus na pregação, a ser alguém que honra ao Senhor com sua vida, que Deus, na medida em que você prega, vai sim agir em meio da igreja e em meio às pessoas a quem você prega. Exatamente, exatamente. Acho que essa é uma experiência assim, bem É legal. experiência. Nem o estilo, no caso, né? Nem o estilo que faz com Não é que. estilo, não é Exatamente. voz, não é performance, não é inteligência, é Deus, é o Espírito Santo que age Exato. poderosamente. Apesar que são pontos, assim, talvez importantes, né? Mas não são, Sim, assim, talvez o centro, né? Tipo a não são sim. homilética, né? A homilética, a gente fala Sim, muito de na sim. operação, fala da homilética, da questão de se comportar, né? Sim, Durante o sim. culto. São São coisas, modos, são modos, são exatamente. etiquetas de apresentação, são Exatamente. são polimentos que o pregador vai tendo, ah, no decoro da sua vida ministerial, mas que não necessariamente são determinantes para a ação ou não do Espírito Santo. Eu Exatamente. já vi Deus agindo através de pessoas eloquentes, eruditas, inteligentes, mas também já vi Deus falando profundamente ao meu coração por meio de pessoas leigas, que não sabiam conjugar um verbo corretamente, que falavam atropeladamente as palavras, que não às vezes não paravam nem para respirar durante a pregação, e eu fui edificado tanto quanto em outras pregações com pessoas mais instruídas, digamos Exato, assim. exato, Então isso é um detalhe apenas, que exato. pode ser trabalhado e até oriento que trabalhe mesmo, mas o que vai determinar a ação de Deus não é nós, é o próprio Deus por meio do seu Espírito. Apesar de, tipo, vamos supor, a gente do interior, né, que não tem estudo nenhum, não sabe ler, mas tá lá Sim, pregando o evangelho, né? Lá no sim, está interiorzinho, né, sendo usado por que não tem Deus. recurso nenhum, Da mas ele mesma tá lá. forma, Exato, e Deus está exato, agindo, Deus está transformando, Deus está libertando pessoas. exatamente, exatamente, E é isso que a gente tem que se atentar, tem que colocar assim como prioridade, a vida com Deus, a busca a Deus e a piedade. exatamente, né? E vai ficando por aqui, né, esse episódio. Tem que agradecer você que ficou até Amém. o final aí com a gente. Glória a Desde Deus. já, eu peço novamente, se inscreve aqui no canal, Amém. compartilha, ativa os sininhos, compartilha com sua igreja esse link, que você possa ser aí abençoado por esse programa. Agradecer novamente, né, nossa equipe que está aqui, o Samuel, o Matheus na Amém. produção. Glória a Deus. Agradecer, viu, meus irmãos que têm nos ajudado, né, Sim, cooperado. O Matheus tem investido aí também, né, com sim. grande força nesse Tem sido o nosso projeto. braço aí É, sustentador, que assim, tem que que tem nos comer, ajudado. exatamente. Então, a gente tem só agradecer a Deus por essas pessoas, né, que têm Amém. Glória a nos Deus. ajudado. Então, já ficando por aqui. Cara, foi um prazer te ter aqui, meu irmão. Ó. Amém. Eu que agradeço. Max, irmão Max. Irmão Max, Irmão Max, né? Deus abençoe você que está aí nos assistindo, que essa mensagem tenha sido esclarecedora, edificante, abençoadora para a sua vida, em nome de Jesus. É isso. Ficamos por Até aqui. mais. Ficando por aqui.